José, agora prisioneiro, adapta-se à escuridão da cela, onde as paredes de pedra parecem absorver qualquer vestígio de esperança. Em meio ao ambiente pesado, novos prisioneiros chegam, o copeiro e o padeiro do faraó, conduzidos por guardas severos. Suas faces carregam sinais de medo e cansaço, como se o peso de seus destinos já lhes fosse conhecido. José observa com empatia, reconhecendo o desespero que neles cresce. Com paciência e um olhar de compaixão, ele se aproxima. As correntes silenciosas de solidariedade parecem encurtar a distância entre eles, preparando o terreno para uma conversa e um consolo inesperado. Observando a aflição dos novos companheiros de cela, José se aproxima gentilmente, sentindo o peso do medo e da incerteza que os oprime. Com palavras cuidadosas, ele quebra o silêncio, perguntando se precisam de ajuda. O copeiro e o padeiro trocam olhares hesitantes, mas a bondade nos olhos de José é encorajadora. Por um instante, suas tensões parecem relaxar, e eles se permitem abrir seus corações. Cada um sente que José, mesmo na prisão, possui uma paz em comum. Assim, estabelece-se uma conexão, uma ponte de confiança que começará a revelar o que cada um deles guarda dentro de si. O copeiro decide contar seu sonho a José, esperançoso de encontrar alívio. Em sua voz, há uma mistura de expectativa e receio. Ele descreve a visão com cuidado. No meu sonho, vi uma videira com 3 ramos. Ela florescia, produzia uvas maduras, e com as uvas, enchia a taça que eu entregava nas mãos do faraó. José escuta com atenção, percebendo cada detalhe. Em seu íntimo, ele sente a orientação divina. Após um momento de reflexão, José responde com tranquilidade. Os 3 ramos representam 3 dias. Em 3 dias, o faraó te restituirá ao teu cargo. Você voltará a servi-lo, como antes. As palavras de José trazem um alívio quase palpável ao copeiro, que suspira, aliviado. A tensão em seu rosto começa a se dissolver, substituída por uma tímida esperança, como se a cela escura agora guardasse uma promessa de liberdade. Ao ver o alívio no semblante do copeiro, José reúne coragem para fazer um pedido sincero. Quando estiveres diante do faraó, lembra-te de mim. Fui trazido para cá injustamente. Não cometi crime algum para estar neste lugar. O copeiro escuta atentamente, tocado pela honestidade e humildade de José. Em seu olhar, José deposita uma esperança discreta, como uma chama que ele tenta proteger dos ventos da decepção. Com uma promessa silenciosa no olhar, o copeiro assente. Um pacto de confiança é firmado entre os dois, mesmo em meio às sombras frias da prisão. Observando a esperança que as palavras de José trouxeram ao copeiro, o padeiro se enche de coragem e decide compartilhar seu próprio sonho, na esperança de um destino igualmente favorável. Em meu sonho, começa ele, com a voz trêmula. Eu carregava 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça. No cesto de cima, aves desciam e comiam o pão. José escuta com a mesma atenção e respeito, mas desta vez, o peso da interpretação é mais sombrio. Com um olhar sério, ele responde: os 3 cestos também representam 3 dias. Em 3 dias, o faraó ordenará que sejas executado, e as aves comerão tua carne. As palavras de José caem como um golpe, e o padeiro fica pálido. Silêncio se instala na cela, carregado de tensão e temor. Cada um entende que para eles, o destino já está traçado, embora a espera ainda permaneça. Os dias seguintes passam lentamente na prisão, marcados pela ansiedade e pela expectativa. O copeiro, agora cheio de esperança, se prepara para sua libertação, enquanto o padeiro vive o peso do seu destino sombrio. José observa a dinâmica entre eles, sentindo a tensão crescente. O copeiro tenta confortar o padeiro, mas o medo e a resignação dominam o ambiente.
Mesmo assim, José continua a oferecer palavras de encorajamento, refletindo sobre sua própria fé e resiliência. A cela, uma vez apenas um espaço de desespero, agora se torna um microcosmo de esperança e temor, onde os sonhos moldam destinos. Finalmente o terceiro dia chega, e a tensão na cela é palpável. Os prisioneiros aguardam ansiosamente os desdobramentos dos sonhos. José observa cada movimento, seu coração cheio de esperança pelo copeiro, mas também de temor pelo padeiro. Quando os guardas entram, a realidade se revela. O copeiro é chamado para fora e um brilho de expectativa ilumina seu rosto. José, vou lembrar de você, ele promete antes de partir, a esperança pulsando em seu olhar. Em contraste, o padeiro é levado em silêncio, seu destino selado. José sente a dor da separação, enquanto o copeiro desaparece, levando consigo a promessa de liberdade. Os dias se transformam em semanas e a espera se torna insuportável para José. Ele observa o passar do tempo, seus pensamentos constantemente voltados para o copeiro e a promessa feita. Contudo, o silêncio se torna ensurdecedor. A lembrança do olhar esperançoso do copeiro o assombra, mas nada muda. O desespero começa a se infiltrar em seu coração. Por que fui esquecido? Pergunta-se em silêncio, enquanto a solidão o envolve. Mesmo diante da desilusão, José recusa-se a sucumbir. Ele levanta os olhos para o céu, reafirmando sua fé de que, em algum momento, sua libertação virá. O tempo continua a passar, mas José se recusa a desistir. Ele encontra consolo em seu trabalho na prisão, ajudando os guardas e outros prisioneiros com palavras de ânimo. Sua resiliência começa a inspirar os que o cercam, e ele se torna uma luz na escuridão. Cada dia, ele reitera sua crença em um propósito maior, mesmo que ainda não visível. José se lembra de suas visões e do chamado que Deus fez a ele. A esperança se torna uma chama interna que, apesar da solidão, continua a arder, mantendo viva a promessa de um futuro melhor. José, em meio à solidão, observa pela janela da cela. A luz do sol brilha intensamente e ele sente uma renovada determinação. Acredita que a vida não é em vão e que um dia sua libertação virá. Com isso, ele se prepara para um futuro incerto, mas esperançoso.